Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para ministrar mais uma aula de história hoje. E hoje eu quero contar para vocês aí, né, a história de como a América Latina ela foi emancipada politicamente, tá? Então, fiquem atentos do início do vídeo ao final do vídeo, preste atenção, tá bom? Porque assim, hoje a professora Tati vai dizer para vocês que, mediante a tantas crises econômicas que a América Latina, né, passava, a sociedade passava por várias crises, então isso trouxe algumas insatisfação para a sociedade, gerando algumas modificações no cenário aí político da América, certo? Lembrando que a América Latina ela sempre foi influenciada por algumas ideias iluministas, né? Ideias iluministas trazidas da Europa para cá. Então, muitas revoltas, muitas manifestações foram tidas a partir dessas ideias trazidas por pessoas lá da Europa para cá, certo? Bom, a América Latina e Espanhola, a partir do século XVIII, o que acontece, né? Enquanto alguns reinos, como a Inglaterra e a França, havia, né, passado aí por algumas confusões sociais que resultaram numa ascensão da burguesia ao poder político, a Espanha ela mantinha sempre uma monarquia absoluta, né? O que é a monarquia absoluta, né? Onde o poder estava totalmente centralizado nas mãos do rei, certo? Isso gerou algumas guerras sucessivas com o reino inglês do século anterior, levando aí a Espanha a entrar em uma crise econômica. Então, para resolver essas crises econômicas que estava passando, para resolver esses problemas econômicos, a metrópole espanhola, o que fez? Ela determinou um aumento do controle aí sobre impostos. Isso você já sabe, né? Que quando algum país está passando por alguma advertência, assim, tipo econômica, crise econômica, a primeira coisa que o rei ou que o governo ele vai fazer é aumentar os impostos para poder, né, ajudar na economia, certo? Então houve aí uma invasão da Espanha, né, por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele foi invadindo não só a Espanha, mas como outros também, outras nações como Portugal. Ele foi invadindo, né, esses lugares para poder ver que se mudava aí o cenário europeu, certo? Então eu quero contar para vocês aí essa história sobre a Napoleão Bonaparte, onde ele começou a entrar para mudar todo esse cenário econômico. Ele queria, né, buscar por riquezas, ele queria buscar por domínio. Então quanto mais riquezas ele traria para a América Espanhola, o que acontece? Ele iria subir de poder. Então daí, a partir desse momento, houve-se uma emancipação política das colônias espanholas, né, entre o século XVIII e XX. Ocorreu o quê? Ocorreu um processo de formação nas nações independentes da América Latina, até que então fazia parte do território colonial espanhol, certo? Então, quando a gente fala do termo América Latina, pessoal, vocês têm que entender que é um termo que é utilizado, tá, do latim, como o português, o espanhol, o francês também tudo bem? Então, vocês podem ir acompanhando aí que eu tô na página 36 do livro de vocês, tá? Eu tô contando aqui para vocês uma história, e essa história para atingir uma emancipação, para atingir uma independência, precisa do quê? De alguém ir ali e se revolucionar, mudar, tentar mudar aquele cenário econômico, né? Então, até aqui deu para vocês entenderem, né? Que houve-se a necessidade de uma emancipação aí, tá? Então, vocês têm que entender que as elites, elas sempre iriam, né, à frente de tudo. Elas sempre teriam o privilégio de não pagar impostos, tinha uma vida totalmente, né, bem privilegiada, uma vida luxuosa, enquanto as outras classes da sociedade sempre passava por problemas financeiros, né? Sempre que surgiu uma crise, quem era mais afetada é a população aí, né, de mais baixa, né, da classe mais baixa. Então isso trazia uma certa insatisfação para o povo da América Latina, que eles queriam mudança. Então você entende que, mediante todo esse processo de luta, né, para eles conseguirem uma emancipação política, eles estavam cansados, né,
as pessoas que viviam na América Latina estavam cansados de ser liderados por espanhóis, né? Eles queriam ter o seu autodomínio, eles queriam correr atrás de ter o direito, né, tanto no meio político quanto no meio econômico. Então, cansado disso, eles pegaram e lutaram e conseguiram a emancipação da América Latina, sem que tenha influência dos espanhóis aí, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, vocês têm que entender também que a emancipação de cada país tem uma característica própria, tá? Então, cada país ele vai ter um processo de emancipação onde que vai envolver, né, aí as regiões da América Espanhola, no caso do Peru, do México, tá? Então, vamos lá. No México mesmo, a luta pela emancipação contou com uma forte participação dos indígenas, né, e dos mestiços também. Eles lutaram muito porque para acabar com aquele fim de discriminação, de preconceito, né, por má distribuição de terras, porque eles eram mais prejudicados. Então eles lutaram para poder conseguir aí, né, ter liberdade, tá? As primeiras manifestações também do México contra o domínio espanhol ocorreu aí em 1810, quando um padre chamado Miguel Hidalgo, ele liderou um certo grupo, né, e explorou, foi para a luta, buscar por justiça social, tá bom? E o México conseguiu a emancipação devido à liderança desse padre aí. Os principais líderes dos processos de emancipação, tá? Eles tinham princípios, eles tinham ideias, né? Aí, já ideias que foram trazidas até mesmo da Europa. E o primeiro libertador, né, que foi considerado como um grande líder desses processos de emancipação da América Latina, ele é conhecido como Simão Bolívar e San Martín também. Eles buscavam por ideias iluministas, e aí eles colocavam o povo para poder lutar pelos seus direitos, tá bom? Então, vamos lá. Agora. Então, eu só quero que vocês... A emancipação do Haiti. A emancipação do Haiti mesmo, né? Atualmente é um país da América Central, onde merece destaque nessa nossa aula de hoje, né? Quando a gente fala de uma luta de emancipação na América Latina, pois a luta pela liberdade foi o quê? Meio que peculiar no Haiti, né? Pelo fato de ter sido conduzida exclusivamente por pessoas que estavam sendo escravizadas, tá? Sempre, gente, sempre quem sairia prejudicado eram os escravos, eram as pessoas que trabalhavam lá na lavoura, né? Sempre era eles. Então, a classe da elite sempre era privilegiada. Então, era uma luta entre elite e a classe de trabalhadores, de escravos, tá? Então, aí no Haiti, no século XVII, na ilha de Caribenha, o que acontece? Essa ilha pertencia aos franceses, né? E aí eles lutaram, esses escravos lutaram, até que eles conquistaram aí, né? Essa área que pertencia à França, eles também emanciparam. Hoje aí pertence uma grande independência, tá? Tudo devido a fortes lutas, tá bom? A conquista da emancipação do Haiti, ela foi um resultado de, como eu posso dizer, de grandes rebeliões, tá? Comandada aí por escravos, né? Eles exigiam a abolição da escravatura, tudo bem? Então, eu queria que vocês entendessem nessa aula de hoje, tá? Essa questão de uma luta por uma emancipação política da América Latina. Percebe que todas as terras da América Latina, elas pertenciam tanto a espanhóis quanto franceses, mas eles não queriam, as pessoas que já viviam aqui, eles não queriam mais, tá? Ser dominado por pessoas da Europa. Eles queriam ter um domínio próprio, e isso fez com que houvesse muitas rebeliões, e principalmente essas rebeliões acontecia por líderes que que buscavam por ideias iluministas, ideias trazidas da Europa, né? E ele liderava um grupo de escravos, que eram os que mais eram prejudicados, até que eles conquistaram a independência da América Latina, tanto Haiti, México, tá? E tudo mais. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Façam aí os exercícios dessas páginas, tá? E até a próxima aula. Um beijo.